Leminski disse: um homem com uma dor é muito mais elegante. Um artista múltiplo, prosador, biógrafo, tradutor, letrista, crítico literário, judoca e publicitário. Mas antes de tudo, um poeta. Um poeta que conseguiu fazer uma ponte entre o experimental e o compreensível. Um autor cuja produção é marcada por elementos que ajudam a fisgar e divertir o leitor. Um fenômeno literário. Eu sou Isadora Rupp e esse é o Como Começar, o podcast de cultura do Nexo. E hoje eu vou contar para você como começar a ler Paulo Leminski. Leminski disse e a velha vai repetir para vocês. Um homem. Meu coração de polaco voltou. Coração que meu avô trouxe de longe para mim. Um coração esmagado, um coração pisoteado, um coração de poeta. Esse que você acabou de ouvir é o Paulo Leminski recitando o poema Coração de Poeta no filme Vida e Sangue de Polaco, do cineasta Silvio Bach. O filme é de 1983, quando Leminski estava no auge da sua produção literária. Nas imagens ele está em frente a uma árvore usando uma camisa branca, óculos de grau e aquele seu bigodão inconfundível. Alice Ruiz, poeta e então esposa, observa ele ao fundo, da janela de casa. O Leminski gostava de se autodenominar como polaco de Curitiba, por causa de suas origens. O pai de Leminski, que também se chamava Paulo, era de origem polonesa. A mãe, Áurea Pereira Mendes, vinha de uma família que era parte de descendentes de portugueses, parte do litoral do Paraná, de origem negra e dos povos originários. O Leminski nasceu no dia 24 de agosto de 1944, em Curitiba, e desde criança chamou a atenção dos pais pela inteligência e pelo interesse por leitura e línguas estrangeiras. Eu não me lembro quando que eu comecei a fazer poesia. Eu me lembro que a minha avó, por exemplo, que ainda é viva, ela tem uma coleção de poeminhas meus que eu fiz quando eu tinha entre 7 e 8 anos de idade. E desde 7 e 8 anos de idade, a única coisa que eu quis na minha vida foi ser poeta. E tudo que eu fiz foi no sentido de me fazer um poeta melhor, cada vez melhor. As línguas todas que eu aprendi, todos esses livros que eu li, tudo isso eu fiz para que eu me tornasse um poeta mais equipado, um poeta mais bem armado. E as outras coisas todas da vida, para mim, me vieram através da poesia. Foi o domínio da palavra que a poesia me deu, que me possibilitou, por exemplo, ser jornalista. Eu não sou formado em jornalismo e fui jornalista durante vários anos, e ainda sou. Foi o que me possibilitou ser publicitário durante quase 10 anos. Eu vivi disso durante 10 anos. E foi a prática da poesia que me deu o domínio da palavra. De tal forma, então, que eu não posso dizer quando que eu comecei a ser poeta. Aliás, eu até na realidade não acredito que se possa começar a ser poeta a partir de uma determinada altura. Poeta é daquelas coisas que ou você é ou não é. É como se fosse um erro na tua programação genética. Você já vem dotado de uma capacidade de brincar com as palavras, de ver a beleza das palavras. Esse é o Leminski no documentário Ervilha da Fantasia, dos cineastas Werner e Willy Schumann, que lançaram esse filme em 1985, há 40 anos. No vídeo, Paulo, sempre com seu bigodão, usa uma blusa de lã creme e está deitado em cima de uma pilha de papéis e livros, enquanto fala e fuma um cigarro. Só neste comecinho de programa você já notou que o poeta foi um tema de interesse dos cineastas paranaenses naquela década de 80, quando o Leminski já era um ícone, um símbolo da cena cultural curitibana e que já era conhecido em outros centros urbanos do país, como o São Paulo. Mas para entender sobre a sua formação, precisamos voltar para a sua infância. Lá por volta de 1955, 56, quando Paulo Leminski tinha uns 12 anos de idade, as crianças aprendiam latim no ensino fundamental.
Com 14 anos, ele decidiu estudar no Mosteiro São Bento, em São Paulo. Ivan Justen Santana, que é poeta, tradutor, pesquisador e estudou as traduções de Leminski em seu mestrado em letras na USP, vai contar essa história pra gente. O terceiro ano dele de ginásio, que seria a 7ª série no meu tempo, que seria o 8º ano aqui, agora, atualmente, ele escreveu uma carta no ano anterior para o mosteiro, descobriu, pesquisou lá, escreveu uma carta e conseguiu ser aceito como oblato, né, para seguir uma carreira que depois seria o seminário para se ordenar padre. E daí, então, no ano que ele completou 13 anos, que foi em 1959, ele passou o ano letivo em São Paulo, no centro de São Paulo, no Mosteiro de São Bento, estudando lá com os adolescentes jovens lá da idade dele, que eram internos do mosteiro, e aí com acesso a uma biblioteca lá, que talvez seja uma das bibliotecas mais preciosas, com livros raros e antigos, e com monges que dominavam o latim e que alguns deles estudavam grego, dominavam leitura em grego clássico, né? Os clássicos. Então o Leminski teve acesso de uma forma assim fantástica. O jovem Leminski passou um ano no mosteiro, mas sem vocação para ser padre, monge ou algo do tipo, retornou ao Paraná e pouco depois começou uma faculdade de Direito que nunca chegou a terminar. Isso não impediu ele de seguir consumindo toda a literatura com a qual teve contato em São Paulo, como a francesa, grega e até a hebraica. Em 1963, Leminski viajou para Belo Horizonte para participar da Semana Nacional da Poesia de Vanguarda. Lá conheceu os criadores do movimento de poesia concreta, como Haroldo e Augusto de Campos. Em 1964, ele estreou na carreira literária, quando publicou 5 poemas na revista Invenção, que era dirigido pelo Décio Pinhatari, um dos porta-vozes da poesia concreta. Foi por essa revista que o escritor Domingos Pellegrini, que foi amigo de Paulo Leminski, leu poemas dele pela primeira vez. O Domingos é autor do livro Minhas Lembranças de Leminski, onde relata as memórias com um amigo. E vi um artigo dele lá, falou, o cara é de Curitiba. E quando eu passei por Curitiba, eu fui conhecê-lo. Eu não me lembro quando exatamente, mas sempre que eu se lembro que eu tomei a iniciativa de ir até a casa dele no Pilarzinho. Não a casa onde ele morou, não a casa, a segunda casa, a primeira casa no Pilarzinho ainda, uma casa que tinha um sótão. Um dia eu dormi lá no sótão, então isso foi depois de 64, que já tinha sido lançado o livro dele lá, de prosa, como é o primeiro livro dele, que é o Catatal, né? E eu lembro que eu dormi num colchonete lá em cima no sótão, rodeado de pilhas de catatal. Além da literatura, o Domingos e o Paulo Leminski tinham um interesse em comum, no qual passavam horas e horas debruçados: a história das guerras. Pela primeira vez que nós conversamos, nós manifestamos interesse por uma coisa que poucos intelectuais têm, que é interesse pela arte da guerra, sabe? A guerra. A guerra, desde as guerras romanas, as guerras Oriente e Ocidente, enfim, as guerras, né, os artifícios, os grandes guerreiros, Napoleão, Alexandre Magno e assim por diante. Né? A Segunda Guerra Mundial são cheias de lições para quem gosta de ver na guerra não apenas o estrago, mas a natureza humana. O Domingos é de Londrina, no norte do Paraná, onde ele ainda mora. A cidade fica a quase 400 quilômetros de Curitiba, que é onde o Leminski nasceu e viveu. As visitas ao amigo aconteciam geralmente nas férias de verão, quando ele saía do norte para aproveitar o litoral. Eu ia para a Ilha do Mel. Eu comecei a ir na Ilha do Mel quando o desembarque na prainha era feito ainda com água pela cintura e levando a mochila na cabeça. A bateira, né, o barco parava ali, a gente descia. Não tinha cais, não tinha trapiche, não tinha nada. A gente ficava em casas, cabanas de pescador que a gente alugava, onde havia beliches de saco de estopa, beliche de madeira, mas onde colocava o colchonete era de saco de estopa. Eu me lembro disso até hoje. Então, como eu tinha gostado de ficar com o Leminski na primeira vez,
Eu fui ligando para ele sempre, estou indo para ele do Mel, posso sair na sua casa? Pode entrar. Então eu ia na casa dele, a gente ficava conversando às vezes horas seguidas, né? E é quando ele me mostrava os poemas dele, que ele tirava xerox, trabalhava na agência de propaganda, ou a Alice trabalhava alternadamente, eu sei que ele tirava xerox dos poemas e eu ficava lendo aqueles poemas em primeira mão. Ele fazia isso com vários amigos, né? Ele tinha isso de testar a recepção, de ver o que estava agradando, o que estava incomodando, sabe? Ele era um profissional no sentido da palavra, né? De procurar fazer sempre o melhor. O livro que o Domingos citou, Catatal, é o livro de estreia de Leminski, que ele começou a escrever lá por 1967 e foi lançar quase 10 anos depois, em 1975. Na obra, Leminski imagina Descartes vindo ao Brasil no século XVII, em uma mistura de prosa, poesia, filosofia, humor e um certo delírio linguístico. É considerado um dos livros mais difíceis dele e de muitos escritores contemporâneos. Uma leitura quase impossível que, na época, deu a ele a marca de gênio incompreendido. Frases e desejos manifestos que desejam... A Ana Lima Cecílio, curadora da Flip de 2025, vai falar um pouco pra gente sobre o processo de produção do Catatal e da relação dela com esse livro de estreia de Leminski. O primeiro livro que ele lança em 75 é o Catatal, que é um livro que ele ficou escrevendo durante 8 anos, e é um romance muito elaborado, muito complexo, que é um delírio da linguagem, é uma delícia, assim, eu falo isso não é para desestimular, não, as pessoas, mas é uma delícia de livro, é engraçado, tem humor, parte de um ponto de partida completamente alucinado, que é pensar Descartes, que teria vindo para o Brasil e está lá em Pernambuco e tal, mas o resultado, eu acho que ele, no processo de escrever o Catatal, ele tomou conhecimento com um monte de gente que eram os ídolos dele, que eram os irmãos Campos, que era o Décio Pinhatari, acho que ele chegou a conhecer o Caetano Veloso nesse processo e tal, e ele era um jovem muito promissor. Isso é uma hipótese que eu tenho, assim, quando ele lança o Catatal, por ser um livro que exige uma leitura mais profunda, ele não tem a leitura que ele imaginava, ele não tem as respostas que ele imaginava. E aí eu acho que ele tem uma hora que ele tem uma sacada de que a poesia, e que é uma sacada muito dele ser tão pop, né, porque eu tenho, lendo sobre o Leminski, assim, eu fiquei muito com essa impressão de que o pop, que é um lugar que era importante para ele, é o que gosta de tudo, é o que não joga nada fora. Então ele estudou judô e ele ficou com a coisa oriental, aí ele foi para o mosteiro e trouxe o latim e um espírito religioso. Tinha uma coisa da militância política, que era uma coisa da época, ele escreve o Catatal nos anos da ditadura, mais pesados. Então acho que ele vai acumulando tudo isso e consegue fazer uma poesia que é fácil, que é amorosa, que é gentil com o leitor e que quer tirar a poesia de um lugar onde ela estava até então, que é um lugar de coisa difícil, que precisa ser decifrada e que exige um grande conhecimento e grandes leituras para que consiga fazer sentido. O Domingos Pellegrini, amigo do Leminski, que tinha o privilégio de ler os rascunhos do poeta em primeira mão, concorda com a Ana que a obra do escritor evoluiu nas décadas seguintes para um rumo mais pop e retrata, segundo ele, uma visão mais adolescente da vida. A literatura dele, a poesia dele, sempre foi marcada por uma aparente espontaneidade, uma coloquialidade também, ou seja, de falar, escrever como quem fala, e com simplicidade e até com uma certa adolescência, que faz o frescor dos versos dele. O Leminski vê tudo como quem descobre, como quem acabou de descobrir aquilo, tudo tem uma revelação. Você vê isso também em Manuel de Barros, Mário Quintana, Adélia Prado, né? Todos os autores, os novos autores brasileiros consagrados, né, entre os quais se colocou Leminski, tem essa visão de mundo que foi aberta para o modernismo já, né? Que é de olhar a realidade não de forma pomposa, emparada por pompas e ritos, mas olhar simplesmente as pequenas coisas, né? As coisas da vida. Como diz o Leminski, quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com um passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar
de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de Direito. Então vai ser tudo em sã consciência quando acabar essa adolescência. Hoje acordei mais cedo e azul, tive uma ideia clara. Só existe um segredo, tudo está na cara. Hoje à noite lua... Bom, mesmo que você não tenha lido nada de Paulo Leminski, você deve ter visto em algum momento uma foto dele com um kimono branco estampado com letras do alfabeto japonês em vermelho, segurando uma flor dente de leão nas mãos. Essa foto icônica foi feita pelo fotógrafo Carlos Roberto Zanello de Aguiar, o Macaxeira, que fotografou Leminski vestindo o kimono da Alice Ruiz, a esposa do escritor, com a ideia de passar uma imagem mais suave. Esse trabalho imagético, segundo Domingos Pellegrini, foi outro ponto marcante de sua carreira. Leminski fez durante a vida um grande trabalho, não sei até em que ponto consciente, de autopromoção da imagem. Você vê que as fotos todas que foram tiradas do Leminski, é ele que planejou a foto. Ele pousou do jeito que ele queria, com o olhar que ele queria, entende? Uma mistura de pop com mito. As próprias fotos dele que ele tirou parecem autorretratos. A foto não foi tirada por ele, é como se fosse um autorretrato. Ele montou tudo, ele fez a pose, ele ensaiou o olhar, ele colocou a roupa, como naquela foto do kimono. Ou seja, ele se autopromoveu. A foto, usando o kimono, tem a ver ainda com outro fascínio de Leminski, pela cultura oriental. Por causa dela, ele foi praticar judô e chegou na faixa preta, como conta o Ivan Justen. Uma espécie de caminho filosófico que passa pela parte física. Então ele aprendeu não só judô como karatê, né? Frequentou a academia do professor Aldo Lubis e daí chegou à faixa preta, chegou a competir como judoca. O Leminski fala sobre o seu interesse e a prática de judô no documentário Ervilha da Fantasia, dos irmãos Schumann. Eu sou praticante de um esporte que é o judô, que é um esporte individual, não é um esporte coletivo, mas no qual eu aprendi muito em termos de poesia, no sentido de você contar sempre com as tuas próprias forças, no sentido de você tirar de dentro de você tudo que é necessário para um momento decisivo e, sobretudo, a capacidade de você não hesitar diante de uma intuição. Porque, assim como na poesia, no judô e nas artes marciais, qualquer segundo de hesitação pode ser fatal para você. De repente me lembro do verde, a cor verde, a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste. Em 1981, o Caetano Veloso lançou o disco Outras Palavras. E uma das composições do disco era essa que você acabou de ouvir, Verdura, de Paulo Leminski. Um poema escrito por ele como canção. Aliás, todas as músicas que você está ouvindo neste episódio são letras do poeta. O lado musical, de compositor, é outra faceta forte de Leminski. Não é por acaso que o maior espaço de shows de Curitiba leve o seu nome, Pedreira Paulo Leminski, que foi inaugurada em 1990, um ano após a morte do escritor, com shows de parceiros do poeta como Paulinho Boca de Cantor, que gravou a faixa Valeu. Dois namorados olhando o céu, chegam à mesma conclusão. Em 24 de agosto de 2025, quando o poeta completaria 81 anos, será instalada na Pedreira uma estátua em bronze do escritor, que é uma homenagem da prefeitura da cidade a um dos seus maiores ícones culturais. Na estátua, Leminski está sentado e segura um violão ao seu lado, justamente para simbolizar essa ligação dele com a MPB. E ele teve formação musical de canto gregoriano, então ele tinha uma noção excelente de melodia. Estudou violão bem posteriormente, né, quando já tinha lá 20 anos de idade para mais, mas ele aprendeu, ele tocava violão, ele cantava, não era o cantor mais afinado, nem com a voz mais linda do mundo, mas ele tinha esse lado musical. Ele compôs 12 canções em parceria com o Moraes Moreira, então pessoas que a gente considera aí do primeiro time da música popular brasileira gravaram o Leminski.
exemplo maior talvez seja o do Ney Matogrosso, que gravou a composição Promessas Demais, que é uma parceria do Leminski com o Moraes Moreira e com o Zeca Barreto, e foi trilha sonora da novela Paraíso, quando foi novela das 6, parece que na regravação de Paraíso com o Alexandre Nero também foi novela das 6, não é? Então, a composição do Leminski tocava na abertura da novela. Leminski viveu o auge da sua produção na década de 80, com as parcerias musicais, a escrita e a crítica literária. Ao longo da vida foram mais de 20 livros. Sua trajetória foi breve. O poeta morreu aos 44 anos na mesma cidade onde nasceu, vítima de cirrose hepática, em decorrência do abuso de álcool, que afetou brutalmente sua carreira e sua vida pessoal pouco antes de morrer. E ele foi realmente um mestre, né? Inclusive mestre no sentido de viver do jeito que achou que devia ser. O Leminski é um mestre de autenticidade, né? Morreu disso, né? Sim. Ele se recusou a parar de beber, ele se recusou a tudo que não fosse aquele processo autodestrutivo em que ele se enredou, né? E ele foi até o fim nisso, né? Eu tenho respeito por isso. Aqui tô eu pra te proteger dos perigos da noite e do dia. Sou fogo, sou terra, sou... O maior feito comercial de Paulo Leminski aconteceu anos depois de sua morte, em 2013, com o lançamento pela editora Companhia das Letras do livro Toda a Poesia, que reúne a trajetória poética do autor. São 600 poemas em 426 páginas, obra organizada pela Alice Ruiz. Foi um fenômeno literário, com cerca de 200 mil cópias vendidas. No ano de lançamento, Toda a Poesia desbancou inclusive a obra 50 Tons de Cinza, um romance erótico que foi um frisson na época e virou filme depois. A reunião de Leminski popularizou ainda mais o curitibano e conseguiu o feito de conquistar leitores da nova geração. Para quem quer começar a ler Leminski, Toda a Poesia é o caminho de entrada, e uma unanimidade entre os entrevistados quando eles foram questionados quais são as obras essenciais para conhecer o autor. Já Catatal, o romance de estreia de 75, você pode deixar por último, depois de conhecer e se aprofundar em outros textos do Leminski. O Ivan Justin Santana indicou um livro infanto-juvenil e um romance escrito por Leminski. O livro que está vendendo mais mesmo, Toda a Poesia, esse é um livro que é inevitável e pode servir muito bem como livro de porta de entrada. Mas tem outros livros que estão meio na sombra e que, se o leitor for curioso e for buscar, vai se deparar com livros muito interessantes. Tem o Guerra Dentro da Gente, por exemplo, que é uma literatura infanto-juvenil. É muito bacana, tá meio fora de catálogo, mas pode ser encontrado aí em sebos e bibliotecas. Guerra Dentro da Gente, para uma leitura para leitores iniciantes, ou mesmo não tem nenhuma contraindicação, né, para qualquer leitor. É um livro muito bacana. Tem também o romance Agora Que São Elas. Também não é fácil de achar, acho que vão reeditar, espero que reeditem agora com essa série de homenagens e o Leminski voltar à pauta principal. Tem um site muito precioso, especialmente, você acha a poesia do Leminski fácil na internet, mas tem um site muito bom que é o Kamikaze, Kami, quase, é a palavra montagem, né? E Kamikaze e quase, né? Procurem esse site, tem tudo. Tem todas as referências, tem muita coisa interessante, e esses livros aí, o romance Agora Que São Elas, muito divertido, uma leitura mais adulta. O Guerra Dentro da Gente, uma leitura infanto-juvenil, mas para todas as idades. O que eu já recomendei aí, para quem se interessar mais em teoria, mas de uma maneira bastante acessível, é o Ensaios e Anseios Crípticos, né? Enfim, você saindo do lugar comum e de uma percepção superficial, você encontra coisas do Leminski que vão fazer descobrir uma série de outras leituras, uma série de outras
outras obras e autores, né? E eu acho que o valor do Leminski está principalmente aí. O Ivan indica ainda o livro Vida, que reúne 4 biografias escritas por Leminski ao longo dos anos 80. Uma do poeta brasileiro Cruz e Souza, outra do poeta japonês Matsuo Basho, outra ainda do revolucionário russo Leon Trotsky, e, enfim, a de Jesus Cristo. E são biografias que são comentários, assim, não são biografias nesse sentido normal dos fatos da vida. Ele vai fazendo uma biografia comentada e analisando poemas, e num estilo muito interessante. Leitores que gostaram do toda a poesia deveriam mergulhar no Vida também e perceber a dimensão e o quanto o Leminski funciona como um filtro para você se interessar por outros autores, outros aspectos da literatura e da cultura, né? Tem um outro livro ainda também que eu indico amplamente, fortemente, que se chama Metaformose. É um livro, uma viagem pelo imaginário grego. E nesse livro, que é um livro em 2 partes, uma delas é um ensaio sobre a mitologia grega, e a outra é uma prosa poética que reconta os mitos principais da Grécia Antiga. É um livro fascinante, é um livro maravilhoso, é um livro que devia estar recomendado para leitura de ensino fundamental 2 e médio, devia ser obrigatório. Isso que é o autor ideal realmente para quem acha que leitura é um negócio chato ou complicado e que os clássicos estão fora de alcance. O Leminski prova exatamente o contrário. O sucesso dele, o sucesso editorial, é uma demonstração do contrário disso. Ana Lima Cecília recomenda começar a ler Leminski por Caprichos e Relaxos, um livro lançado em 1983. Eu fiz essa pergunta, por onde começar? Eu fiz essa pergunta para Alice, eu vou roubar a resposta dela, assim. Ela falou que é pelo Caprichos e Relaxos, que é o primeiro livro de poesia do Leminski, porque eu mesma comecei com La Vie en Close, que é o livro que ele deixou organizado, mas que foi lançado, acho que 1 ano depois que ele morreu. Mas a Alice me fez ver essa diferença, porque agora a gente, principalmente os leitores mais jovens, eles leem toda a poesia, né? Aquele volumão da companhia, que é maravilhoso, é muito bem editado, tem textos ótimos e tal, e que está tudo junto ali. Mas o que me disse Alice, que faz todo sentido, é que o Caprichos e Relaxos é um livro de poesia em que ele está mais agarrado à vida, ela disse. É um livro mais solar, mais brincalhão, em que ele mistura um pouco caoticamente essa coisa pop, então tem poema que é de poesia concreta, tem muita coisa visual, tem foto, né, tem a Kamikaze, que é ele vestido de geisha, escrito, então assim, é um livro mais brincalhão, em que ele estava com a cabeça cheia de ideia, e que parece que é quando ele tomou essa decisão de falar, eu vou fazer uma poesia comunicativa. O Caprichos e Relaxos, ele é puramente isso. Depois tem o Distraídos Venceremos, que também é muito maravilhoso. Bom, todos são maravilhosos, cada um a seu modo, mas parece que ele começa a fazer, o Leminski, eu não sei o tanto que é esotérico falar uma coisa dessas, assim, mas quando a gente olha retroativamente para a vida dele, parece que ele começa a se despedir da vida, e que ele tinha uma consciência de que ele não ia viver muito, sabe? Porque ele vai deixando as coisas, tanto que esse livro que ele deixa pronto, ele chama de La Vie en Close, que tem uma brincadeira de 2 sentidos, que um é dar o close na vida, prestar atenção na vida para tirar aquilo que importa, mas, por outro lado, é a vida se fechando também. Então, ele ele usa essas 2 coisas, né? O escritor e amigo Domingos Pellegrini indica o poema Bem Lá no Fundo, que está no livro Toda a Poesia, de 2013. Ele recitou o texto aqui pra gente. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula, e sobre ela, silêncio perpétuo. E
extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás, lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem, problemas têm família grande e aos domingos saem todos a passear. O problema, a sua senhora e outros pequenos probleminhas. Na turma do Pinel. Com roteiro e produção de Isadora Rupp, edição de texto de Antônio Mami, produção de arte de Lucas Neopman, edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Como Começar. Obrigada e até!